Fundo Monetário Internacional. O FMI foi criado em 27 de dezembro de 45, no âmbito do Acordo de Bretton Woods, quando 29 países, incluindo o Brasil, subscreveram seu convênio constitutivo e iniciou suas operações financeiras em 1º de março de 47. Em novembro de 2013, o FMI possuía 188 países membros. Funções e objetivos. Os objetivos do FMI são relacionados no artigo 1º do seu convênio constitutivo, e são 6. 1. Promover a cooperação monetária internacional por meio de uma instituição permanente que proporcione um mecanismo para consultas e colaboração em questões internacionais. 2. Facilitar a expansão equilibrada do comércio internacional, contribuindo dessa forma para o fomento e a manutenção de altos níveis de emprego e de renda real, bem como para o desenvolvimento da capacidade produtiva de todos os países membros. 3. Promover a estabilidade cambial, manter ordenadas as práticas cambiais entre os países membros e evitar depressões cambiais competitivas. 4. Auxiliar no estabelecimento de um sistema multilateral de pagamentos e transações correntes entre os países membros e na eliminação das restrições cambiais que dificultem a expansão do comércio internacional. 5. Infundir confiança aos países membros, colocando os recursos gerais do fundo temporariamente à sua disposição, sob garantias adequadas, possibilitando a correção de desequilíbrios nos balanços de pagamento, sem recorrer a medidas prejudiciais à prosperidade nacional ou internacional. E 6. Em harmonia com os objetivos acima, abreviar a duração e reduzir o grau de desequilíbrio nos balanços de pagamentos internacionais dos países membros. Na busca por esses objetivos, o FMI passou a exercer funções regulatórias e de financiamento. O FMI funciona como uma cooperativa internacional de crédito, reunindo recursos financeiros de diversos países para serem utilizados por membros que estejam enfrentando crises de balanço de pagamento. A principal atuação do FMI é conceder assistência financeira para países com problemas de balanço de pagamento, de modo a permitir que sejam restabelecidas as condições para o crescimento econômico sustentado. A assistência visa tornar os países aptos a recompor suas reservas internacionais, estabilizar suas moedas e continuar pagando suas importações, sem que seja necessário impor restrições comerciais ou controle de capitais. Os recursos emprestados são originários de cotas de vários países, que autorizam o FMI a emprestá-los aos membros em dificuldades e a tomar as precauções necessárias para garantir seu pagamento. As operações financeiras do FMI com seus países membros são realizadas na forma de swap. Nesses, os países com problemas no balanço de pagamento trocam com o fundo as próprias moedas pelo equivalente a moedas conversíveis de outros países membros, pagando uma taxa pela disponibilização pelo período no qual fica sacado. Os empréstimos são fornecidos mediante acordo, que deve ser aprovado pelo Conselho Executivo do Fundo. Os acordos que estipulam condições dos países solicitantes baseiam-se em programas econômicos, apresentados sob a forma de cartas de intenções, memorandos de políticas econômicas e memorandos técnicos de entendimento. A liberação das parcelas dos empréstimos é programada levando em conta a implementação do programa econômico. O FMI publica 2 vezes ao ano estudos sobre as perspectivas da economia mundial e relatórios de estabilidade financeira global. Organização. O FMI é composto por uma Assembleia de Governadores, um Conselho Executivo abaixo dela e um diretor-gerente abaixo dela. A Assembleia de Governadores é o poder máximo do fundo e reúne-se normalmente uma vez por ano. É constituída por autoridades de cada país membro, geralmente o ministro da Fazenda ou equivalente. Possui um comitê de assessoramento, o International Monetary and Financial Committee, INFC. O Conselho Consultivo, constituído por 24 membros, representando países ou grupo de países agregados de 5 a 20 na forma de constituencies. É composto por 5 membros nomeados diretamente pelos seguintes países: Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e Reino Unido, sendo os Estados Unidos o único cujo poder de voto é grande o suficiente para permitir individualmente o veto a matérias mais importantes. E os outros 19 membros são indicados por cada constituency, que devem ser aprovados pela Assembleia Geral para mandatos de 2 anos renováveis. O Conselho Executivo é responsável pela administração do fundo, incluindo política operacional, empréstimos e atividades de supervisão. Reúne-se pelo menos 3 vezes por semana. O diretor-gerente, que é o chairman e CEO do fundo, é escolhido pelo Conselho Executivo, tendo um mandato de 5 anos, podendo ser reconduzido. Sob seu comando está o corpo técnico, staff, da instituição, que colabora com os países membros na elaboração dos programas de ajustamento e assistência técnica, que envolve a elaboração de políticas fiscais e monetárias, desenvolvimento institucional, treinamento de funcionários, etc. Direitos especiais de saque, DS. Até o acordo de Bretton Woods, o comércio internacional era regulado pelo padrão ouro, cuja manutenção não era mais possível. Para substituir o padrão ouro, foram apresentadas 2 propostas. A da Inglaterra, que propunha a criação de uma moeda fiduciária internacional, o Bancor, que serviria para a liquidação de débitos entre os bancos centrais. E a dos Estados Unidos, proposta White, que indicava o dólar como moeda internacional, mediante seu compromisso de assegurar sua conversibilidade em ouro, que foi adotada basicamente pelo apego ao padrão ouro e pela credibilidade da economia norte-americana. Dentro do sistema então estabelecido, cada país deveria manter paridade cambial fixa em relação ao dólar, com margem de flutuação de apenas 1%, para mais ou para menos. Salvo os Estados Unidos, nenhum país se obrigava a converter sua moeda em ouro. O sistema das paridades fixas procurava evitar a repetição da calamitosa experiência das desvalorizações competitivas da década de 30. Os principais ativos de reserva definidos no acordo de Bretton Woods eram ouro e dólares, que, a partir da década de 60, foram acumulados em decorrência dos déficits no balanço de pagamento dos Estados Unidos, principal provedor de liquidez do sistema. Esses déficits, até 1971, podiam ser convertidos em ouro pelos países superavitários, mediante saques sobre essas reservas de ouro americanas. Problemas relativos à convertibilidade do dólar em ouro, causados por desequilíbrios fiscais no balanço de pagamento dos Estados Unidos, fizeram que propostas fossem apresentadas para controlar a expansão dos ativos de reserva, bem como para criar novos ativos. Em 69, a primeira emenda ao convênio constitutivo da FMI criou os DS, que desde então passaram a ser a unidade de conta da FMI e de organizações internacionais, como o Banco Mundial, e desde abril de 2003 do BIS, Bank of International Settlements. A cota de participação e a capacidade de tomar empréstimos são também denominadas em DES. O valor do DF é determinado a partir de uma cesta de 4 moedas, revisada a cada 5 anos, com ponderação de acordo com o peso dos países nas transações internacionais. Os métodos de seleção das moedas e seus pesos precisaram ser revisados quando o marco alemão e o franco francês foram substituídos pelo euro. O critério de seleção passou a incluir as exportações da União Europeia como um todo, não sendo consideradas as exportações intrabloco. A taxa de juros básica do DF é determinada semanalmente, com base na média ponderada das taxas de juros representativas de débitos de curto prazo no mercado monetário dos países, cujas moedas constituem o DS. Hoje o DS é composto por dólar, libra, iene e euro. Surveillance. Surveillance é um processo promovido pela FMI de monitoramento e consulta sobre as políticas econômicas dos países membros. A responsabilidade da FMI por surveillance deriva do seu papel original do acordo de Bretton Woods, como supervisor do arranjo de taxas de câmbios fixas ajustadas entre os países. De acordo com a seção 1 do artigo 4 da FMI, as políticas econômicas dos países membros, que estão sujeitas a surveillance, devem se empenhar para promover o crescimento econômico equilibrado com razoável estabilidade de preços e evitar manipular a taxa de câmbio para obter vantagem competitiva no comércio internacional. Em contexto de globalização, a política econômica de um país frequentemente tem impactos em outros países. Assim, a surveillance contribui para a melhor previsão sobre riscos, para que se possa proceder aos ajustes necessários no momento certo. Ao se associar ao FMI, o país concorda em sujeitar sua política econômica ao escrutínio do mesmo, com o objetivo de identificar vulnerabilidades dos fundamentos macroeconômicos que possam contribuir para desestabilizar o sistema financeiro internacional. Para tanto, a surveillance cobre os seguintes aspectos, que são 4. 1. Taxa de câmbio, política monetária e política fiscal. 2. Setor financeiro. 3. Riscos e vulnerabilidades. 4. Questões institucionais e estruturais. Taxa de câmbio, política monetária e política fiscal. Aconselhamento do FMI sobre escolha de regime cambial e sua consistência com a política monetária e fiscal. Setor financeiro é a determinação da solidez do setor financeiro. Riscos e vulnerabilidades é a avaliação dos efeitos dos fluxos internacionais de capitais em termos de magnitude e volatilidade. E as questões institucionais e estruturais são desenvolvimento, implementação e avaliação de padrões institucionais para o funcionamento eficiente da economia, como independência de bancos centrais, regulação do setor financeiro e accountability. A surveillance pode ocorrer em 3 níveis: país, regional e global. A surveillance por país é feita por meio de missões de corpo técnico do fundo para exames das políticas econômicas.
A regional envolve o exame, por parte do FMI, das políticas econômicas implementadas sob uniões monetárias, como a zona do euro, por exemplo. E a surveillance global é realizada por meio de revisões do Conselho Executivo do FMI sobre tendências econômicas globais, que baseiam as publicações World Economic Outlook, Global Financial Stability Report e Fiscal Monitor, todas publicadas 2 vezes por ano. Padrão Especial de Disseminação de Dados, SDDS. O SDDS é uma divulgação padronizada de dados dos países membros do FMI, cuja subscrição está aberta desde abril de 96. Contém 18 categorias de dados, cobrindo 4 setores da economia: real, financeiro, fiscal e externo, incluindo dívida externa, reservas nacionais, níveis de atividade, inflação, finanças públicas, transações dos bancos centrais, etc. A subscrição dos países membros é voluntária e não tem custos. Em dezembro de 2013, 71 países, incluindo o Brasil, faziam parte do SDDS. A responsabilidade sobre a confiabilidade e o prazo de atualização das informações é inteiramente do país subscritor. Linhas de financiamento. Ao longo dos anos, o FMI desenvolveu vários instrumentos de empréstimos, facilities, criados para atender as circunstâncias específicas dos países membros. O montante emprestado, as taxas de juros e os prazos variam de acordo com as diferentes políticas adotadas e os problemas apresentados pelos balanços de pagamentos. Com a crise financeira mundial de 2008 e 2009 e o aumento da necessidade de provimento de recursos em caráter preventivo, o processo de revisão das linhas precisou ser agilizado, com o aumento da flexibilidade e atratividade dos instrumentos de concessão de empréstimos, reduzindo a sinalização política negativa oriunda do acesso ao fundo. As características das principais linhas de créditos disponíveis são Standby Agreement, SDA, concedido para problemas de curto prazo do balanço de pagamentos. É o tipo de financiamento mais utilizado. Em março de 2009, a diretoria executiva do fundo aumentou a flexibilidade do SBA para o acesso inicial, bem como a permissão de compras e o critério de desempenho semestral. Essas alterações aplicam-se tanto a SBAs precaucionárias quanto não precaucionárias, permitindo ao instrumento ajudar a prevenir e resolver crises. Flexible Credit Line, FCL, é uma linha que visa atender aos países com passados de políticas macroeconômicas sólidas, com menos condicionalidades e mais rapidez. Em março de 2009, a diretoria executiva do fundo criou-a para substituir a Short Term Liquidity Facility, incorporando grande parte de suas características, adicionando a vantagem de um maior prazo de pagamento, 3,25 anos, e a possibilidade do uso precaucionário e flexibilidade para atender qualquer necessidade do balanço de pagamentos. Extended Fund Facility, EFF, concedido a partir de 74 para ajudar países com problemas mais sérios no balanço de pagamentos, decorrentes de problemas econômicos estruturais. Tem duração de até 3 anos e o pagamento deve ocorrer em até 10 anos. Já quanto aos países de baixa renda, o Funds Poverty Reduction and Growth Trust provê recursos aos países elegíveis e enfrenta problemas de balanço de pagamentos. As taxas de juros são concessionais e as linhas têm como objetivo direcionar os países a um crescimento contínuo com redução de pobreza. As principais linhas para os países de baixa renda são Extended Credit Facility, Standby Credit Facility e Rapid Credit Facility. Para ficar mais fácil de identificar, né, dá para perceber que as três, para países de baixa renda, terminam com Credit Facility. Daí tem uma Extended e uma Standby, que nem para os países não de baixa renda, e a Flexible vira Rapid. O Extended Credit Facility é criado em 2009 em substituição ao Poverty Reduction and Growth Facility. Provê suporte flexível de curto prazo. Os recursos são tornados disponíveis por 3 anos, podendo ser prorrogados por mais 2. O montante pode atingir até 300% da cota, com prazo de repagamento entre 5,5 e 10 anos. A taxa de juros é de 0,25 ao ano, mas foi reduzida para 0 em 2011. O Standby Credit Facility foi criado em 2009 em substituição ao High Assets Component of Exogenous Shocks Facility. É uma linha de crédito que pode ser utilizada de forma precaucional. Os recursos tornam-se disponíveis entre 12 e 24 meses e o montante pode atingir até 300% da cota, que nem a Extended. Só que o prazo de pagamento é de 4 a 8 anos. A taxa de juros é também de 0,25 ao ano e foi reduzida a 0 em 2011. O Rapid Credit Facility, criado em 2009, para oferecer suporte emergencial com poucas condicionalidades e grande flexibilidade, para tornar recursos disponíveis e não tem prazo fixo. O montante pode atingir até 75% da cota, quando é mais flexível, é uma porcentagem menor da cota, com prazo de pagamento entre 5,5 e 10 anos, igual ao do Extended Credit Facility. A taxa de juros está reduzida para 0 até 2011. É também utilizada para fornecer rápida assistência financeira para países membros afligidos por desastres nacionais ou conflitos. Então faz um paralelo, né? São desastres naturais, conflitos, algo mais emergencial. Então é uma linha de crédito de acesso mais fácil, né? Com poucas condicionalidades, mas com valor não tão alto quanto as outras que exigem mais condicionalidades. O Brasil e o FMI. Em 1954, o Brasil tomou um empréstimo do Exim Bank americano a partir do aval do FMI, que a seguir recomendou a realização de uma reforma cambial. Em 1959, o presidente Juscelino Kubitschek anunciou o cumprimento do país com o FMI, depois de um ano de vigência de um empréstimo stand-by, alegando interesses imperialistas nas exigências do FMI em relação à austeridade das políticas fiscal e monetária. Em 1961, o país fechou um acordo com o FMI, mas a estabilidade política e econômica registrada a partir de então congelou as relações do país com o FMI por vários anos. Após o primeiro choque do petróleo, em 73, o governo brasileiro optou pelo endividamento externo para manter as taxas de crescimento econômico elevadas e recorreu ao aval do FMI para obter empréstimos junto a bancos internacionais. Em decorrência da crise da dívida externa, iniciada com a moratória mexicana em agosto de 82, o Brasil perdeu acesso a recursos externos e essas reservas internacionais foram reduzidas drasticamente. O país então fechou um acordo com a FMI e promoveu um ajuste macroeconômico de grandes proporções, incluindo marcas de desvalorizações cambiais e ajuste fiscal. Embora o setor externo tenha apresentado rápida recuperação, a taxa de inflação mudou de patamar, passando de 120% para 200% ao ano, com a economia sofrendo a maior recessão da história, causando a queda do PIB em torno de 4% em 83. Em fevereiro de 87, o governo declarou moratória da dívida externa, após tentativa fracassada de estabilização do plano cruzado, época em que novamente as reservas internacionais atingiram níveis criticamente baixos, como resultado de superaquecimento da economia e do congelamento da taxa de câmbio. Nos anos seguintes, em razão da incapacidade do país de combater a inflação, da instabilidade política e do aumento do custo político de manter relações com o FMI, houve um novo afastamento. A partir de 82, o principal instrumento de relacionamento do governo brasileiro com o FMI foi representado pelas cartas de intenções. Foram 13 cartas assinadas pelo governo brasileiro, desde então, sendo que parte das metas, condicionalidades, que consistiam essencialmente de ajustes das contas públicas e medidas de solvência externa, não foi cumprido. Em 98, o país voltou a fechar o acordo com o FMI, pois a crise na Ásia provocou um efeito de contágio que, combinado com uma crise de confiança por parte do mercado financeiro internacional na capacidade do governo de manter a política fiscal, traduziu-se em grande fuga de capital do país. A pressão sobre taxa de câmbio e queda das reservas nacionais levaram o país a recorrer ao FMI. Foram disponibilizados 41 bilhões de dólares, mas uma amenização dos efeitos da crise fez com que o país não necessitasse sacar o total. Em agosto de 2002, o governo brasileiro fechou um acordo de 30 bilhões de dólares com o FMI, após enfrentar a fuga de capital do país diante das incertezas causadas pela transição política. Em dezembro de 2005, a partir da melhora das contas externas, o governo brasileiro quitou antecipadamente a dívida com a FMI, 15,57 bilhões restantes de um empréstimo de 30 bilhões. Em 2009, o Brasil adquiriu 10 bilhões em títulos da FMI, quando do aumento da participação dos países emergentes nas suas cotas, também para reforçar a capacidade deste em promover atuações de combate aos efeitos da crise do subprime. Banco Mundial. O Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, foi criado, a exemplo do FMI, a partir do Acordo de Bretton Woods, em 1944. Seu objetivo inicial era promover a recuperação econômica dos países europeus devastados pela Segunda Guerra Mundial e o desenvolvimento econômico dos países mais pobres. Sua sede fica em Washington, D.C. Atualmente, 186 países são membros do Banco Mundial. Finalidades. O Banco Mundial tem como finalidade fomentar os investimentos privados de capitais. 2. Promover a longo prazo o desenvolvimento equilibrado do comércio internacional.
3. Coordenar os empréstimos ou garantir financiamentos de outras fontes, de modo que sejam atendidos, em primeiro lugar, os projetos mais úteis e mais urgentes. E 4. Conceder empréstimos para reconstrução e desenvolvimento, cuidando para que sejam complementares aos capitais privados, sem competir com esses ou substituí-los. Além das cotas dos países membros, o Banco Mundial também se capitaliza via captação de recursos no mercado internacional de capitais. Aqui está uma clara diferença do FMI, que se limita a recolher recursos a partir das cotas dos países que participam. O Banco Mundial pode realizar os seguintes tipos de operações: empréstimos diretos, com recursos próprios, empréstimos diretos com recursos obtidos por meio da colocação no recurso de títulos por ele emitidos junto ao mercado de títulos, ou avalizar empréstimos obtidos diretamente pelos interessados no mercado financeiro. A política de empréstimos do Banco Mundial tem sido orientada para atendimento preferencial ao setor de prestação de serviços públicos, ou seja, transportes, energia elétrica, irrigação, drenagem, telecomunicações, água e esgoto. É um grande financiador de projetos de desenvolvimento para os países em desenvolvimento de renda média e o principal catalisador de financiamentos para o mesmo fim, provenientes de outras fontes. Entretanto, uma vez que o Banco Mundial é essencialmente um financiador de governos e não de empresas, sua atuação começou a ser limitada pelo fato de os governos, em decorrência de problemas fiscais crônicos, passarem a depender crescentemente do setor privado para fazer seus investimentos. No Brasil, a partir de 2007, a política de financiamento de projetos públicos com recursos externos passou a beneficiar mais os estados e os municípios. Isso levou à revisão da estratégia de trabalho desses organismos internacionais do país, redirecionando recursos aos estados e municípios e às agências de desenvolvimento, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Composição. O Grupo Banco Mundial é uma agência multilateral de financiamento, constituída por 5 instituições associadas, sendo que 2 compõem o Banco Mundial propriamente dito e outras 3 são afiliadas. As que compõem o Banco Mundial são o BID e o AID. BID, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, criado em 44, no contexto de Bretton Woods, proporciona empréstimos e assistência para o desenvolvimento a países de rendas médias com bom histórico de crédito. AID, Associação Internacional de Desenvolvimento, criada em 1960, é a principal fonte de recursos concessionais para os países mais pobres com renda per capita anual. Em 97, inferior a $925. Não há cobrança de juros. O prazo de maturação é de até 40 anos e o período de carência é 10 anos. As afiliadas são CFI, Corporação Financeira Internacional, MIGA, Agência Multilateral de Garantia ao Investimento, e CISD, Centro Internacional para a Solução de Disputas sobre Investimento. A Corporação Financeira Internacional, CFI, criada em 1956, opera em base comercial, provendo empréstimos e emitindo títulos com o objetivo de apoiar projetos do setor privado em países em desenvolvimento, prestando também serviços de consultoria, similar à instituição privada, busca rentabilidade. A Agência Multilateral de Garantia ao Investimento, MIGA, criada em 1988, tem como objetivo prover garantias a investidores estrangeiros contra riscos não comerciais em países em desenvolvimento e, em conjunto com governos, atrair investimentos externos. Centro Internacional para a Solução de Disputas sobre Investimento, CISD, criado em 66, tem como objetivo oferecer conciliação e arbitragem na solução de controvérsias sobre investimento estrangeiro. Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. O BID foi criado em 1959, a partir de uma proposta do presidente Juscelino Kubitschek, com apoio de países latinos-americanos. Sua sede fica em Washington, D.C., com representações em 26 países mutuários, aqueles que podem receber financiamento, além de escritórios regionais em Tóquio e em Paris. A ideia de uma instituição para promover o desenvolvimento da América Latina surgiu na primeira Conferência Pan-Americana de 1890, uma iniciativa pioneira para a criação de um sistema interamericano. Atuação. O BID tem as seguintes áreas principais de ação. 1. Reduzir a pobreza e as desigualdades sociais. 2. Suprir as necessidades dos países pequenos e vulneráveis. 3. Promover o desenvolvimento por meio do setor privado. 4. Enfrentar a mudança climática, energia renovável e sustentabilidade ambiental. 5. Promover a cooperação e integração regionais. Desde 1962, o BID é um emissor de títulos da dívida AAA, a mais alta classificação de crédito, rating, que pode ser atribuído ao emissor, o que faz com que seus custos de captação sejam relativamente baixos. A dívida do BID é respaldada por países membros com boa classificação de crédito. Sua solidez financeira deriva também de sua citação de credor preferencial e de sua gestão financeira, além de riscos conservadora. Isso possibilita que o BID cobre taxas de juros mais baixas em suas operações. Composição. O grupo do BID é constituído pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, pela Corporação Interamericana de Investimentos, CII, e pelo Fundo Multilateral de Investimentos, FUMIN. A CII, Corporação Interamericana de Investimentos, criada em 1984, concentra-se no financiamento de médias e pequenas empresas do setor privado, identificando projetos nos setores de agricultura, turismo, infraestrutura, saúde, educação, gerenciamento de riscos e outros. O montante dos empréstimos varia de $1 milhão a $20 milhões. A CII também proporciona financiamento para intermediários financeiros, que queiram expandir os empréstimos para pequenas e médias empresas em países membros da região. O FUMIN, criado em 1993, tem o objetivo de promover o crescimento econômico e a redução da pobreza na América Latina e no Caribe, por meio do estímulo ao aumento dos investimentos privados, tanto domésticos quanto estrangeiros, associados ao microcrédito e ao acesso a serviços financeiros por populações de baixa renda e pequenos negócios, além de operações de cooperação técnica. Os recursos aplicados são, geralmente, não reembolsáveis, ou seja, não são cobrados. Banco de Compensações Internacionais, BIS. O BIS, Bank of International Settlements, é uma organização internacional que tem o objetivo de promover a cooperação entre os bancos centrais, especialmente no que tange à supervisão bancária. É a mais antiga instituição financeira internacional, fundada em 20 de janeiro de 1930, no contexto das reparações de guerra impostas sobre a Alemanha a partir do Tratado de Versalhes, após a Primeira Guerra Mundial. O BIS tinha como propósito coordenar e facilitar a liquidação dos bônus da Guerra da Alemanha, daí a origem do nome da instituição. Seus membros fundadores foram os bancos centrais da Alemanha, da Bélgica, dos Estados Unidos, da França, da Itália e do Reino Unido. Sua sede fica em Basileia, Suíça, tendo representações em Hong Kong e na Cidade do México. Em 30 de novembro de 2013, seu capital alcançou 26,7 bilhões e seus ativos totais 309,5 bilhões. O Banco Central do Brasil é membro do BIS desde 1997, tendo participação no capital da instituição equivalente a 0,55%. Missão e organização. O BIS exerce funções operacionais e de fórum de discussão e pesquisa. São objetivos do BIS 5. 1. Promover a discussão e facilitar a colaboração entre bancos centrais por meio de encontros periódicos. 2. Promover o diálogo com outras autoridades responsáveis pela estabilidade do sistema financeiro. 3. Conduzir pesquisas sobre as questões econômicas, monetárias e de finanças internacionais que contribuam para a estabilidade financeira. 4. Servir como contraparte para bancos centrais em suas transações financeiras. E 5. Agir como agente ou fideicomissionário em operações financeiras internacionais.
O BIS tem a estrutura legal de uma companhia limitada. Em janeiro de 2001, o BIS decidiu pelo fechamento de seu capital a agentes privados, restringindo tal participação a bancos centrais. É vedado o recebimento de depósitos e a provisão de serviços financeiros para indivíduos ou empresas privadas. O BIS possui 3 órgãos administrativos: a Assembleia Geral, a Diretoria Executiva e a Administração. A Assembleia Geral é composta pelos presidentes dos bancos centrais, membros que se reúnem a cada 2 meses para decidir e votar sobre questões regulatórias e de governança, incluindo plano de ação, orçamento e estratégia da instituição. A Diretoria Executiva reúne-se pelo menos 6 vezes por ano e é composta pelos presidentes dos bancos centrais da Bélgica, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Estados Unidos, e no máximo 9 presidentes dos demais bancos centrais membros. A administração é exercida pelo gerente geral. Atuação. O BIS é responsável por algumas organizações voltadas às finanças internacionais. Em 99 foi criado o Instituto de Estabilidade Financeira, que promove estudos e seminários com o objetivo de assessorar as autoridades responsáveis pela supervisão de sistemas financeiros nacionais, incluindo questões relacionadas a mercados de valores imobiliários e de seguros. O Comitê da Basileia de Supervisão Bancária, criado em 74 como Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices, representa um fórum regular de cooperação sobre temas pertinentes da supervisão bancária. O comitê não possui autoridade supranacional e suas decisões não têm força de lei. Em julho de 88, o comitê divulgou o primeiro acordo de capital da Basileia, que culminou com a proposição de exigências mínimas de capital para instituições financeiras, 8% para a razão capital sobre ativos. Em 2004 e 2010 foram divulgadas revisões do acordo, conhecidas como Basileia 2 e 3. O Banco Central do Brasil implementou o primeiro acordo de capital de Basileia em 94. O Comitê sobre Sistemas de Pagamentos e Recebimentos, criado em 1990, promove discussões acerca de segurança do sistema de pagamentos e recebimentos, de modo a fortalecer a infraestrutura dos mercados financeiros e reduzir o risco sistêmico. O BIS também presta serviço de gerenciamento de reservas para a maior parte dos bancos centrais, cumprindo, portanto, a função de banco central dos bancos centrais. Como parte dos serviços financeiros para os bancos centrais, o BIS transaciona moedas e ouro, oferta crédito de curto prazo, normalmente com garantias reais, e coordena programas de empréstimo para países em crises financeiras. CENLA. O Centro de Estudos Monetários Latino-Americanos, CENLA, foi criado em 1952, por ocasião do terceiro encontro de técnicos dos bancos centrais em Havana. É uma associação civil sem fins lucrativos com sede na cidade do México. Atualmente é composto por 53 instituições, entre as quais 30 membros associados com poder de voto, compostos por bancos centrais latino-americanos, e 20 instituições sem poder de voto, compostas por bancos centrais de alguns países não latino-americanos, como membros colaboradores, além de Banco Mundial. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, BIS, BID e outros organismos financeiros como parceiros de colaboração técnica. A missão do CENLA é promover maior sensibilização diante das questões monetárias e financeiras em toda a região, por meio de formação, disseminação e pesquisa. O CENLA edita diversas publicações, entre as quais as revistas Monetária, publicada desde 78 em inglês e espanhol, com periodicidade semestral, e a Money Affairs, publicada desde 88 em inglês, com periodicidade também semestral, que analisam técnica e cientificamente os temas propostos. Além disso, também desenvolve estudos com vista à elaboração de projetos nas áreas de sistemas de pagamentos, estatística e bancos de dados e de convergência macroeconômica. A organização do CENLA compõe-se de Assembleia de Governadores, Junta de Governo, Diretor e Subdiretor. A Assembleia de Governadores é seu órgão máximo, reunindo-se anualmente ou sempre que necessário. O poder de voto é proporcional à cota de contribuição. A Junta de Governo é composta por presidentes de bancos centrais de membros associados, sendo do México um participante permanente na condição de país sede. Seus representantes são eleitos pela Assembleia para um mandato de 4 anos. A Junta atua assessorando a Assembleia. O diretor-geral é eleito pela Assembleia para um mandato de 5 anos, para funções administrativas e técnicas. Mercosul. O Mercosul, Mercado Comum do Sul, é uma iniciativa de integração econômica instituída pelo Tratado de Assunção, em 26 de 3 de 91, assinado pelos presidentes de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A sede administrativa do Mercosul fica em Montevidéu, Uruguai. O principal objetivo do acordo foi formar um mercado comum entre os Estados-partes, um estágio de integração no qual há a eliminação de barreiras tarifárias e não tarifárias, a adoção de uma tarifa externa comum e a liberalização dos fluxos de capital e trabalho entre os países. Além disso, o Tratado de Assunção teve como objetivo a coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais e de harmonização de legislações pertinentes. Antecedentes. A América Latina iniciou o século XX perseguindo modelos de desenvolvimento baseados em substituição de importações mediante imposição de restrições a compras externas, para favorecer a industrialização doméstica. Esse tipo de política entrava em choque com o processo de integração, que pressupõe a abertura comercial e especialização produtiva. Já na década de 1980, processos de integração foram prejudicados pela ocorrência de desequilíbrios macroeconômicos, na forma de inflações elevadas, crises de dívida externa e desaceleração do crescimento econômico na maioria dos países latino-americanos. O excesso de protecionismo comercial, a sobreposição de acordos comerciais e a falta de avanço dos acordos pré-existentes também criaram obstáculos à integração econômica da região. A primeira iniciativa de integração regional foi a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, a LAUC, criada em 1960 pelo Tratado de Montevidéu. Era integrada por 9 países: Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Peru, Colômbia, Equador, México e Paraguai. Repara aqui que na LAUC são os países da América do Sul, menos a Venezuela, Bolívia e as Guianas, mais o México. É com o objetivo a construção de um mercado comum regional, por meio da criação de uma zona de livre comércio no prazo de 12 anos. Evolui muito pouco em termos de aumento da corrente de comércio entre os países. Por fim, a economia latino-americana foi fortemente atingida pela sequência de 2 choques do petróleo na década de 70. A LAUC foi oficialmente extinta em 81. A Associação Latino-Americana de Integração, a LAD, foi instituída em 1980 pelo Tratado de Montevidéu, substituindo a LAUC. É um bloco econômico composto por 13 países membros: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Já a LAD, na LAUC era a América do Sul, sem a Venezuela, Bolívia e as Guianas, agora é só sem as Guianas, entra a Bolívia e a Venezuela. E na LAUC tinha o México de extra, além da América do Sul, agora tem o México, Uruguai e Venezuela. Oficialmente ainda está em vigor, mas perdeu espaço para outras iniciativas de integração econômica, como a Comunidade Andina e o próprio Mercosul. Em 1986 foi assinada a Ata de Integração Brasileiro-Argentina, que estabeleceu os princípios fundamentais do Programa de Integração e Cooperação Econômica, PICE, que se tornaria um embrião do Mercado Comum do Sul, Mercosul. Seus princípios foram flexibilidade para permitir ajustamentos no ritmo e nos objetivos, gradualismo para avançar em etapas anuais, simetria para harmonizar as políticas específicas que interferem na competitividade setorial e equilíbrio dinâmico para propiciar uma integração setorial uniforme. Evolução institucional. Em 16 de dezembro de 94, foi assinado o Protocolo de Ouro Preto, complementando o período de transição para a implantação do Tratado de Assunção. Estabeleceu as bases institucionais do Mercosul, incluindo sua personalidade jurídica e sua estrutura orgânica, possibilitando sua relação como bloco com outros países, blocos econômicos e organismos internacionais. Também transformou-se de uma zona de livre comércio em uma união aduaneira, por meio do estabelecimento da tarifa externa comum, TEC.
O Protocolo de Brasília, assinado em 17 de dezembro de 91, substituiu o mecanismo de controvérsias ao disponibilizar a utilização de meios jurídicos para a solução de eventuais conflitos comerciais, prevendo inclusive o recurso à arbitragem, como forma de assegurar a estabilidade do comércio regional. Definiu prazos, condições de requerer o assessoramento de especialistas e nomeação de árbitros. Bolívia e Chile ganham status de membros associados em 96. O mesmo fato acontece com Peru, Colômbia e Equador em 2004. O Protocolo de Olivos, assinado em 18 de fevereiro de 2002, criou o Tribunal Permanente de Revisão, como um mecanismo de solução de controvérsias do Mercosul, ao assegurar maior agilidade e torna mais orgânicas, completas e sistematizadas as disposições do Protocolo de Brasília. Possibilitou também uma uniformização de interpretação da normativa Mercosul, estabelecendo critérios para a designação dos árbitros. Após o impeachment do presidente do Paraguai, Fernando Lugo, os demais países do Mercosul decidiram pela suspensão do país, em junho de 2012, com base no Protocolo de Ushuaia, que prevê que a plena vigência democrática é uma condição essencial para a participação no Mercosul. Em julho de 2012, a Venezuela passou a ser o quinto Estado-parte do Mercosul, representando a primeira ampliação formal do bloco. Em dezembro do mesmo ano, foi assinado o Protocolo de Adesão da Bolívia ao Mercosul e criado o Grupo Ad hoc, para estabelecer as tarefas e os cronogramas relativos a essa adesão. Em julho de 2013, a reunião da cúpula do Mercosul, realizada em Montevideo, decidiu pela revogação da suspensão do Paraguai. Estrutura orgânica. O Mercosul conta com 3 órgãos com capacidade decisória: o Conselho do Mercado Comum, o Grupo Mercado Comum, GMC, e a Comissão de Comércio, um órgão de representação parlamentar, que é a Comissão Parlamentar Conjunta, um órgão consultivo, que é o Fórum Consultivo Econômico Social, e um apoio burocrático operacional, que é a Secretaria Administrativa. Sua estrutura decisória é de natureza intergovernamental, aproveitando-se da infraestrutura e do pessoal existente no setor público dos Estados-partes. O Conselho do Mercado Comum é o órgão superior, responsável pela condução política do Mercosul e pelo cumprimento dos objetivos do Tratado de Assunção. Manifesta-se por meio de decisões e se reúne uma vez a cada 6 meses ou quando necessário. O GMC, órgão executivo, toma as providências para o cumprimento das decisões do Conselho e trabalha pelo avanço do mercado comum. Manifesta-se por meio de resoluções. A Comissão de Comércio é órgão assistente do GMC, trabalha pela aplicação da política comercial comum dos Estados-partes e manifesta-se por diretivas. O Parlamento do Mercosul trabalha pela implementação dos procedimentos internos dos Estados-partes, bem como pela harmonização de legislações nacionais. O Fórum Consultivo Econômico Social, órgão representativo dos setores econômicos e sociais, manifesta-se por meio de recomendações ao GMC. A Secretaria Administrativa tem sede em Montevidéu. Toda normativa é de aplicação obrigatória pelos Estados-partes, para plena vigência, se a norma assim determinar. Cada país deve incorporá-las ao seu ordenamento jurídico. Nenhum dos órgãos é supranacional, sendo todos eles intergovernamentais. A estrutura orgânica é coordenada por uma presidência pro tempore, temporária, exercida por simetria de rodízio semestral entre os Estados-partes. As decisões são tomadas por consenso, critério politicamente viável apenas quando o grupo de países é pequeno.